Pessoal, neste vídeo eu vou fazer uma clara demonstração do porquê que nós devemos nos posicionar. E nos posicionar que eu falo não é você apenas defender uma ideia, falar ali com as pessoas sobre aquilo que você acredita. Eu estou falando da gente falar com ênfase, da gente defender realmente com muita força aquilo que nós defendemos. Porque o outro lado, por mais porcaria que seja as ideias, eles defendem com muita força. Eles não têm vergonha nenhuma de defender as porcarias que eles defendem. E eu vou mostrar para vocês isso hoje, tendo como exemplo o que disse ontem, lá na Assembleia Geral da ONU, o presidente colombiano Gustavo Petro. É uma coisa nojenta, e a grande mídia até tratando isso como se fosse alguma coisa séria. Eu vou começar este vídeo mostrando para vocês uma notícia aqui do Poder 360 que diz o seguinte: Lula cancela a ida a debate do SBT e confirma presença na Globo. Decisão foi tomada em reunião da coordenação da campanha e petista é crítico ao modelo dos debates realizado pelas TVs. O Lula, ele está fugindo do debate do SBT, talvez porque lá não tem o William Bonner, né, para passar aquele pano para ele, passar um papelzinho, uma colinha para ele ali na hora, né? E aí ele não vai então no do SBT e vai no da Globo, né? A Globo é a mesma Globo que está pagando a maioria das tais pesquisas eleitorais do IPEC e do Datafolha. Então, o ex-presidiário fugiu do debate. E por que eu digo isso? Olha aqui essa notícia, que é lá do dia 24 de agosto de 2020, lá do Metrópolis, que diz o seguinte: Haddad provoca Bolsonaro. É bundão que chama quem foge de debate? O petista faz referência a todos os debates que o então candidato deixou de comparecer durante a campanha de 2018. Então, o Haddad, segundo o Haddad, quem foge de debate é bundão. E aqui nós temos o print, né, o print lá do Twitter, né, do Fernando Haddad, que diz o seguinte: é bundão que chama o cara que foge de debate. Aí, né, o Haddad dizendo que quem foge de debate é bundão. Será que ele já falou pro Lula que o Lula é um bundão, além de ser um ladrão? E aqui nós temos essa imagem que mostra o porquê que o presidente Jair Bolsonaro não foi aos debates lá em 2018. Não era porque ele era um bundão, não é porque o presidente é um bundão. Não, muito pelo contrário. Inclusive ele vai no debate do SBT, em que o ex-presidiário não vai. Na época, nas vésperas das eleições lá de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, ele tinha sofrido esse atentado, né, do Adélio Bispo. Então ele não é um bundão, Haddad. Ele foi vítima de um bandido de extrema esquerda, que é o Adélio, que a justiça considerou como um cara maluco, né? Então o presidente aí, ó, passou por essa cirurgia aí gravíssima, quase morreu, e é por isso que ele não foi aos debates. E então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu ontem lá na Assembleia Geral da ONU. Quando o presidente da República discursou lá, eu até postei aqui o discurso dele ontem, se você não assistiu, procure o vídeo anterior aí no canal que você vai ver na íntegra a fala do presidente Jair Bolsonaro, que foi impecável. O presidente foi impecável, ele falou de vários assuntos ali, falou de meio ambiente, falou das mentiras que a extrema imprensa conta e o pessoal da oposição, né, faz questão de destruir o país lá fora. Eles não fazem a mínima questão de defender o nosso país lá fora. Eles só querem destruir e causar o caos. E a grande imprensa da mesma forma, né? Tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional fazem questão de tentar destruir a imagem do país lá fora, porque hoje nós temos um presidente de direita no poder e eles não aceitam de jeito nenhum. Então, quando o presidente falou tudo o que ele disse lá ontem, a imprensa já veio em cima. Quando você vê a imprensa bombardeando, falando mal, falando que o presidente fez isso, fez aquilo, que ele mentiu, você pode ter certeza que foi muito bom o discurso do presidente. Ele foi tão bom que o pessoal da oposição já foi no TSE para que o presidente não use trechos da sua fala ontem lá na ONU, na sua propaganda eleitoral. Eles fizeram assim com a fala do presidente lá em Londres também, eles entraram em desespero, por quê?
porque eles viram a multidão apoiando o presidente lá em Londres. Quando chegou em Nova York também, para o presidente ir lá fazer a abertura na Assembleia Geral da ONU, também tinha uma multidão de pessoas seguindo o presidente. E o pessoal do ex-presidiário, eles ficam malucos com isso, porque eles não vê ninguém. O ex-presidiário não consegue nem sair na rua aqui no Brasil. O presidente, aonde ele vai, seja no Brasil, seja no exterior, ele consegue reunir uma multidão atrás dele. Então, eu vou colocar para vocês aqui, esse trechinho aqui, onde o presidente, sem citar nome de ninguém, ele fala que o líder da corrupção aqui no Brasil foi condenado em 3 instâncias, inclusive foi preso. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Como eu disse, a fala do presidente foi impecável e ele, sem citar o nome do ex-presidiário, ele falou aí que o líder da quadrilha foi condenado em 3 instâncias, condenado e preso, né? E foi solto ali pelo malabarismo, que isso já é um outro assunto, nós já falamos sobre isso aqui. E enquanto a imprensa detonou esse discurso do presidente, dizendo que ele mentiu, que ele atacou o ex-presidiário, embora ele não tenha falado o nome ali, né? Eles estão aplaudindo uma fala abjeta do presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos ver. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia. É brincadeira o que esse cara falou. Ele quer dizer que a farinha de trigo lá, ela não é tão prejudicial quanto o carvão e o petróleo, por exemplo. O carvão e o petróleo são muito mais prejudiciais do que a farinha de trigo. E ele está dizendo que o que faz mal não é a farinha de trigo, é as misturas que fazem por causa da sua clandestinidade. Ou seja, se você legalizar ela, fica tudo uma maravilha. Né? Mas o carvão e o petróleo não, esses aí fazem muito mal. Imagina você, né, acabar então com o uso do petróleo e liberar o uso da farinha de trigo, né? Da farinha de trigo lá do Petros. Esse pessoal, eles não têm vergonha de defender as coisas abjetas que eles defendem. É por isso que eu disse no começo do vídeo que nós temos que nos posicionar e nós temos que defender os nossos valores com unhas e dentes, porque essa gente não tem o mínimo de vergonha de defender as coisas nojentas que eles defendem. Eles, quando eles vão defender aborto, eles saem às ruas com faixas, eles brigam, eles atacam a polícia. Quando eles vão defender a liberação de drogas, eles fazem a mesma coisa. Quando eles vão defender a invasão de propriedade privada, também é da mesma forma, eles vão para cima. Agora, imagina vocês se aqui no Brasil, que é a última barreira para essa turma, a última barreira para o sistema é o Brasil. Imagina se o nosso país cair na mão dessa gente. O que não pode acontecer? Com o presidente Jair Bolsonaro no poder, já está acontecendo o que está acontecendo, o presidente não está conseguindo governar, quem está mandando é o Supremo Tribunal Federal e os partidos de esquerda, né, que não raramente estão lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo para os ministros para derrubarem algum decreto,
mudarem alguma legislação, e tudo o que a extrema-esquerda vai lá pedir, os ministros atendem de bom grado. Agora, o Fachin, alegando a violência política, ele derrubou os decretos que o presidente tinha editado em relação à flexibilização para adquirir armas de fogo. Já foi votado no plenário, né, como era esperado, foi 9-2 o placar. Os únicos dois que votaram contra essa derrubada dos decretos foram o Cássio Nunes Marques e o Mendonça, os dois que foram nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro. Os demais todos votaram pela derrubada dos decretos. E agora, eu, no meu caso, que sou o CAC, estou fazendo inclusive agora uma transferência de arma, isso pode ficar emperrado lá, eu não consigo mais fazer por conta desse ministro que tomou essa decisão e foi acompanhado pelos outros 8. Então, o presidente, e eu vejo que o presidente está se mantendo quieto, não está falando nada sobre isso, e eu acho que ele está agindo de forma correta. Eu vejo muita gente falando, o presidente tem que tomar alguma providência, tem que fazer alguma coisa. Não. O presidente agora, às vésperas da eleição, ele tem que ficar quieto. Ele está aguentando aquilo aqui, ó, na garganta, esse desaforo que estão fazendo. Ele está aguentando, mas eu tenho certeza que lá no dia 2, a hora que sair o resultado das eleições, se Deus quiser, o presidente será eleito em primeiro turno. Quando der o resultado, o presidente está reeleito, no outro dia ele já vai começar a agir. E dentro da lei. Eu não estou falando aqui que o presidente vai fazer nada de legal. Ele não vai fazer. Mas ele vai buscar fazer com que essa gente que está agindo, como ele diz, fora das 4 linhas da Constituição, volte para dentro das 4 linhas. Que não fiquem invadindo competência de outro poder igual eles estão fazendo. Isso eu tenho certeza que o presidente vai brigar feio com essa turma por conta disso. Ele vai peitar essa gente. Não vai ter outro jeito. E eu espero, sinceramente, que nós elejamos um Congresso melhor dessa vez, para que nós não joguemos o presidente Jair Bolsonaro sozinho na boca dos leões. Como ele está agora no meio daquele monte de vagabundos lá do Congresso, e ele não consegue fazer nada, o Supremo não deixa, e nós temos lá um presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que não mexe uma palha para falar nada contra essas arbitrariedades que o Supremo Tribunal Federal e que o TSE tem feito. Nada. O Pacheco, ele é totalmente dependente do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que ter, principalmente, um Senado melhor a partir de janeiro, para que o presidente consiga sim governar e que ninguém fique se intrometendo na competência do presidente, como o Supremo e o TSE têm feito. Não raramente eles têm feito isso. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.